indivíduo, de uma cidade, de uma nação, o protagonista é Deus. É Deus. Protagonista na obra de cura ou na obra da construção histórica do indivíduo, de uma cidade, de uma nação, o protagonista é Deus. É Deus. Protagonista na obra de cura ou na obra da construção histórica do indivíduo, de uma cidade, de uma nação, o protagonista é Deus. É Deus. Protagonista na obra de cura ou na obra da construção histórica do indivíduo, de uma cidade, de uma nação, o protagonista é Deus. É Deus. Protagonista na obra de cura ou na obra da construção histórica do indivíduo, de uma cidade, de uma nação, o protagonista é Deus. É Deus.
da construção histórica. Senhor, não vou dividir minha adoração, exclusivo é o meu coração, vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser Senhor. Não vou dividir minha adoração, exclusivo é o meu coração, vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro servir. Senhor, não vou dividir minha adoração, exclusivo é o meu coração, vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel. Senhor, quero meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Senhor, quero meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Há muito tempo atrás, um certo homem chamado Naamã, ele sofria de uma doença terrível, a doença chamada lepra. E aí, por ordem do profeta, vai lá Naamã, mergulha naquele rio durante 7 vezes. E aí Naamã, contrariando as suas vontades naquele momento, ele vai e mergulha. E ao subir das águas, depois do 7º mergulho, ele sobe completamente curado. Ele sobe limpo da sua lepra. E aí a história conta que Naamã deixou de adorar ao seu antigo Deus e começa então a adorar o Deus de Israel. E aí Naamã dá glórias e glórias ao Senhor de Israel. E a próxima canção, se Naamã de repente estivesse aqui nesse ministério de louvor, cantando junto com a gente, ele estaria cantando: te adorar, Senhor, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor ainda vai fazer no nosso meio. Eu quero te convidar a louvar junto com a gente. Quero te adorar, Senhor. E eu convido a igreja que quiser se colocar de pé, fique em pé. Você que está aí na tua casa também, louve ao Senhor, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo o nosso louvor, porque Ele tem feito grandes coisas no nosso meio. A Ele o nosso louvor nesse culto, como uma forma de agradecer por todas as bênçãos que têm sido derramadas por cada um de nós. Senhor,
Glória a Deus. Minha paixão está em ti. Essa canção que nós vamos cantar agora, ela fala de um ousado amor. E aí, se nós formos olhar a palavra amor, né, em alguns sentidos dela, o amor de um homem para com uma mulher, um amor de uma mãe para com o seu filho, de um pai para com o seu filho, não se compara ao amor de Deus por mim, ao amor de Deus por você. Esse amor que é capaz de não olhar para as nossas imperfeições, não olhar para os nossos pecados e simplesmente nos amar. Ele ama incondicionalmente você e eu. Ele te ama, você que está aí na tua casa. Ele ama o seu filho, a sua filha, o seu neto, a sua neta, de uma forma que nem eu nem você conseguimos entender. Mas é esse ousado amor que nós vamos cantar nesse momento. Um amor capaz de tudo, capaz de todas as coisas, por um filho perdido ou não. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão
impressionante, infinito e ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. É esse amor que nós não podemos esquecer em nenhum momento. E em todos os momentos das nossas vidas, sermos gratos ao Senhor por esse amor incondicional. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tudo tem sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Adore. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Com toda a tua força, adore. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Glórias a Deus. Os irmãos podem sentar. Menos as filhas de Miriam, eu quero convidá-las. Mudamos um pouquinho, né? Mas eu quero convidá-las. E a irmã Alessandra, diaconisa da nossa igreja, vai estar nesse momento
orando ao Senhor, entregando a Ele tudo o que iremos fazer no culto. E logo após a oração, as filhas de Miriam estarão também louvando ao Senhor com a sua dança para louvar ao nosso Pai, que é digno de todo o nosso louvor. Oremos ao Senhor. Pai de amor, de infinita bondade, só o Senhor é Deus e não existe outro Deus além de Ti, Pai. Somos gratos ao Senhor por Tua doce presença aqui em nosso meio e pelo privilégio de estarmos diante de Ti, ó Deus vivo. Muito obrigado, Senhor, por Teu amor para conosco, a Tua infinita bondade e misericórdia, Pai. Misericórdia é essa, Deus, que é a causa de nós não sermos consumidos, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos aqui presentes. Obrigado, Senhor, pela vida dos nossos pastores. Obrigado, Senhor, pelo Teu manifestar em nosso meio. Obrigado, Deus, por cada vida, Senhor, que cultuou o Senhor através das lives. Pai, em nome de Jesus, que a Tua doce presença, que é o que faz toda a diferença, se manifeste em nosso meio e que o Teu Santo Espírito tenha total liberdade de agir e de se manifestar em nosso meio, Senhor. Pois nós reconhecemos diante de Ti que nada nós podemos fazer, Senhor, se nós podemos se movimentar, andar, falar, dançar, ó Deus, é por Tua permissão, Senhor. E a Ti somos gratos, ó Pai, somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor é. E para Ti, Senhor, e é por Ti, Senhor, que nós estamos aqui. A Ti, meu Pai, toda honra, glória, majestade e louvor. Enche-nos do Teu poder, enche-nos da Tua unção, da Tua autoridade, ó Pai, e que vidas possam ser alcançadas, Senhor, através, querido, dos louvores, através das mensagens que aqui serão faladas, ó Pai, através da Tua palavra, Deus, essa palavra, Deus, que é a verdade, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, santifica-nos, Senhor, na Tua verdade, a Tua palavra é a verdade, em nome de Jesus, ó Pai, continue conosco, Pai, continue, Senhor, nos enchendo do Teu poder, nos enchendo da Tua presença, Pai, e que em nome de Jesus possamos estar cheios do Teu fruto, ó Espírito Santo, e que as obras da carne, ó Pai querido, sejam jogadas por terra no nosso meio, tudo aquilo que não provém de Ti, bata em retirada na autoridade do Teu nome, Jesus, e que somente o Teu nome venha a ser exaltado e glorificado, em nome de Jesus, amém e amém.
Nós vamos nesse instante abrir os nossos cantores e vamos cantar o hino de número 37. Vamos nos colocar em pé e vamos cantá-lo com uma alegria e com fervor. Hino de número 37. Buscou-me com ternura Jesus, o bom pastor, achou-me na miséria, salvou-me com amor. No céu cantaram de alegria os anjos, sim, em harmonia. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Inaudita graça me mostrou. Ferido, abandonado, Jesus me socorreu, e segredo me aceite, de agora em diante és meu. Tal meiga voz jamais ouvi, prazer maior jamais senti. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Inaudita graça me mostrou. Jesus mostrou-me as chagas que em meu lugar sofreu, coroa mais de espinho, a cruz que padeceu. Que poderia em mim achar pra tais afrontas suportar? Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Inaudita graça me mostrou. Minha alma embevecida, seu rosto a contemplar, recordo as muitas bênçãos do seu amor sem par. Louvor e glória, adoração, tributa-lhe meu coração. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Inaudita graça me mostrou. Enquanto as horas passam, eu tenho gozo e paz, e aguardo meu bom mestre, que tão feliz me faz. Jesus a mim virá buscar, e então para sempre irei gozar. Oh,
que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Inaudita graça me mostrou. Amém. Os irmãos podem sentar. Eu gostaria de convidar a irmã Giovanda. Ela vai estar orando uma oração de agradecimento ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio, por tudo que Ele ainda há de fazer. A irmã Giovanda vai estar orando. Senhor Deus e Pai, que está nos céus, toda honra, toda glória, todo louvor rendemos a Ti. Em gratidão, ó Deus, pelo dia maravilhoso que o Senhor nos permitiste passar, pela escola bíblica, ó Deus, ao qual tivemos. Muito obrigado, Senhor. Deus, como o Senhor tem nos falado através da Tua palavra, e nós te rendemos graças, Senhor. Deus, em nome de Jesus, te rendemos graça pela vida, pela saúde, Senhor, pelas vestes, pelo alimento. Deus, muito obrigado, Senhor, como Tu és maravilhoso, como Tu és santo, Deus, e a cada dia nós te amamos na beleza da Tua santidade, porque sabemos, ó Deus, que passamos por luta e por dificuldade, mas sabemos que possamos contar contigo, Senhor. Por isso nós te rendemos graças. Muito obrigado pela tua igreja aqui reunida. Muito obrigado, ó Deus, por aqueles que nos assistem pelo Facebook. Muito obrigado, ó Deus, por cada família representada. Deus, em nome de Jesus, continue abençoando a cada um, Senhor. Aqueles que se encontram no leito de hospital, aquele que se encontra, ó Deus, com alguma enfermidade, desanimado, com alguma tristeza, Senhor, desânimo, vai jogando por terra, ó Deus, em nome de Jesus. Vai visitando nossos queridos irmãos neste momento, aonde eles estiverem, Espírito Santo do Senhor, que o Senhor possa alcançá-los, Deus, e possa fazê-los entender que o Senhor é o nosso Deus, e que o Senhor cuida de cada um de nós, e não importa o que estamos passando, mas o mais importante é te adorar, o mais importante é te servir em espírito e em verdade, Senhor. Por isso, mais uma vez, nós somos gratos, Senhor, nós somos gratos, ó Pai, porque o Senhor nos está privilegiando de podermos estar aqui mais uma vez. Continue conosco, com os nossos pastores, pastor Arnaud, pastor Idelso, pastor Charles, suas famílias, e as nossas famílias, e a tua igreja. Deus, continua nos falando. Eu sou grata por tudo que já foi feito na tua casa, e sou grata por tudo que ainda há de acontecer, pela tua palavra, que será lida e explicada. Deus, abre os nossos corações e a nossa mente para entender, Senhor, o teu recado nesta noite. Muito obrigado por tudo, e continue conosco, derramando sobre nós o teu poder, a tua graça e a tua unção. Assim que eu te oro agradecida, no precioso nome de Jesus que eu te oro, hoje eternamente. Amém, amém. Ainda agradecendo, né? Gostaria de agradecer a nossa equipe de áudio comandada pelo nosso querido Bruno, a nossa equipe de imagens comandada pelo nosso grande Otone. Deus continue abençoando todos esses homens que têm feito com que seja possível você aí na tua casa receber essa imagem com qualidade, esse som com qualidade. E nós que estamos aqui, tomando todos os cuidados, né? Todos os irmãos, ao entrarem na igreja, passam por um procedimento, e nós temos tomado esse cuidado para nos prevenir, né? A situação ainda é bastante complicada em muitos lugares do nosso país, mundo afora. Então nós temos que fazer a nossa parte. E eu falo para você que está aí também na sua casa, se cuide, né? Não relaxe hora nenhuma, precisamos cuidar da nossa saúde.
Precisamos cuidar da saúde das pessoas que estão ao nosso redor. Eu gostaria de convidar mais uma vez o Ministério de Louvor para que pudéssemos continuar louvando a esse Deus. E você aí na tua casa, aqui no templo, abrir a sua Bíblia no livro de João. João no capítulo 1, versículos a partir do 1, diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nada do que foi feito se fez. Nós não estaríamos aqui andando, falando, se não fosse pela misericórdia de Deus Pai. Você pode se colocar de pé, vamos louvar ao Senhor, porque Deus tem pensado em mim, Deus tem pensado em você, de uma forma tremenda. Continue assim, louvando ao Senhor, porque Ele, em momento algum, Ele deixa de pensar na sua criação. Se fez carne, despiu da sua glória, vestiu a nossa pele, tornou-se um de nós, trocou o paraíso por ruas no deserto, só pra ficar mais perto. Assim a sós assim a sós comigo, não me chama mais de servo, Ele é meu amigo, comigo, assim a sós comigo, não me chama mais de servo, Ele é meu amigo, e me fez fazer as pazes com o Pai, e me fez voltar aos braços do Pai. É que Jesus me ama e pensou em mim, é que Jesus me ama e pensa em mim, é que Jesus me ama, me ama, é que Jesus me ama e pensou em mim, é que Jesus me ama e pensa em mim, é que Jesus me ama, me ama. O Verbo se fez carne, despiu da sua glória, vestiu a nossa pele, tornou-se um de nós, trocou o paraíso por ruas no deserto, só pra ficar mais perto. Assim a sós comigo, assim a sós comigo, não me chama mais de servo, Ele é meu amigo, comigo, assim a sós comigo, não me chama mais de servo, Ele é meu amigo, que me fez fazer as pazes com o Pai, e me fez voltar aos braços do Pai. É que Jesus me ama e pensou em mim, é que Jesus me ama e pensa em mim, é que Jesus me ama, me ama. É que Jesus me ama e pensou em mim, é que Jesus me ama e pensa em mim, é que Jesus me ama, me ama. Oh, Pago tudo com
Que Jesus me ama, eu não tenho nenhuma dúvida. Mas Jesus Cristo também amava Paulo, e Paulo foi decapitado. Jesus amava João, e o João foi posto numa ilha completamente só. Deus amava Moisés, e Moisés foi punido não entrando na terra prometida. A palavra não, às vezes ela é necessária. Às vezes dói no coração de pai, no coração de mãe, dizer um não para o seu filho. Mas o não é necessário. Se Jesus, se Deus Pai disser não para você, qual seria a sua reação? Essa canção vai falar um pouco sobre isso. Nós precisamos entender o não e as suas circunstâncias. Não julgue quando, de repente, você entender que Deus está falando um não para você. Mas às vezes, esse não é necessário, ou esse não é provisório. Feche os seus olhos e louve ao Senhor. Se Deus disser não, eu aceito. Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito. Se Deus não responder, eu vou entender que mesmo em silêncio jamais me deixou só. Eu aprendi que não existe dor sem propósito, que pra tudo tem um tempo debaixo do céu. Deus quem fez a promessa, Ele é quem vai cumprir. Toda a minha ansiedade eu depositei em Ti. Se Deus disser não, eu aceito. Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito. Se Deus não responder, eu vou entender que mesmo em silêncio jamais me deixou só. Se Deus disser não, eu aceito. Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito. Se Deus não responder, eu vou entender que mesmo em silêncio jamais me deixou só. Eu aprendi que não existe dor sem propósito, que pra tudo tem um tempo debaixo do céu. Deus quem fez a promessa,
Ele é quem vai cumprir toda a minha ansiedade. Eu depositei em ti. Se Deus disser não, eu aceito. Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito. Se Deus não responder, eu vou entender que mesmo em silêncio jamais me deixou só. Se Deus disser não, eu aceito. Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito. Se Deus não responder, eu vou entender que mesmo em silêncio jamais me deixou só. Toda a minha ansiedade eu depositei em ti. E aí o apóstolo Paulo, ele escreve em Filipenses capítulo 6, versículo 4: não andeis ansiosos por coisa alguma. E aí, essa é a mensagem que fica: não andemos ansiosos, porque assim como cantamos, se Deus disser não, eu aceito. Se Ele disser, falar sim, está perfeito, porque jamais Ele vai esquecer dos seus. O não às vezes é necessário, mas o sim de Deus sempre virá de encontro às nossas necessidades. Glórias e glórias a Deus. Se Deus disser não, eu aceito. Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito. Se Deus não responder, eu vou entender que mesmo em silêncio jamais me deixou só. Se Deus disser não, eu aceito. Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito. Se Deus não responder, eu vou entender que mesmo em silêncio jamais me deixou só. Jamais o Senhor nos deixará só, porque Deus tem cuidado de mim, Deus tem cuidado de você. Eu acho que a alegria maior no coração de Deus é ver quando o seu filho prospera em todos os sentidos dessa palavra. Deus, vamos cantar, Deus cuida de mim. Mesmo que uma porta se feche para alguma situação, mas tenha certeza que se fecha uma, várias serão abertas, para a honra e para a glória dele. Ele não quer que nenhum dos seus filhos sofra, Ele não quer que nenhum dos seus filhos passe por necessidade, porque Ele tem cuidado de cada um de nós. Vamos continuar louvando, e essa canção fala desse cuidado excepcional de Deus para com os seus filhos. Preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Vamos como um grande coral. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando
sozinho, não estou sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim, eu amo a sua casa. E não ando sozinho, não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim. Aleluia. Se na vida não tem direção, eu preciso tomar uma decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Oh, Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim, eu amo a sua casa. E não ando sozinho, não estou sozinho, pois é. Eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim, eu amo a sua casa. E não ando sozinho, não estou sozinho, pois é. E não ando sozinho, não estou sozinho, pois é. E não ando sozinho, não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim. Senhor Deus, meu Pai, nós sabemos, ó Deus, do Teu cuidado para cada um de nós. Nos colocamos, Senhor, ao Teu dispor. Usa-nos, Senhor, para fazer a Tua obra. Nesse momento em especial, queremos colocar o Teu filho, o pastor Arnor, em Tuas mãos. Que a palavra, Senhor, que o Senhor já colocou no seu coração, ele possa conseguir transmitir para cada um de nós, tanto aqui no templo, quanto espalhado por vários cantos desse país e fora dele. Que a palavra do Senhor possa vir de encontro às necessidades do Teu povo tão sedento. Continua conosco, é o que nós Te pedimos e desde já Te agradecemos, em nome de Jesus Cristo que vive e reina. Amém e amém. Os irmãos podem sentar. Obrigado, Ministério de Louvor. E a palavra está com o pastor Arnor. Que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo permaneçam em nossos corações, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 26, os versículos de 6 a 13. Mateus, capítulo 26, os versículos de 6 a 13.
Diz assim a palavra do Senhor. Mateus, capítulo 26, os versículos de 6 a 13. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça. E estando ele à mesa, vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: para que este desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disto, disse-lhes: por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tende convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado que ela fez para a memória sua. Que Deus possa aplicar a porção da sua palavra lida aos nossos corações. Amém? Gostaria de falar-lhes por alguns minutos sobre esse tema que o texto sugere. Um enorme privilégio concedido por Deus. É interessante parar para refletir sobre isso. Mas que privilégio, na verdade, é concedido por Deus a esta mulher? Na verdade, quando nós paramos para analisar o texto, nós vamos ver que as pessoas que estavam em torno de Jesus, que estavam ali na casa de Simão, o leproso em Betânia, com certeza não teve o privilégio de poder receber a revelação divina para um ato tão sublime, tão extraordinário que aquela mulher praticou. E é interessante que nós precisamos parar para refletir sobre o texto e, sobretudo, no que diz respeito ao privilégio que podemos ter de receber a revelação dos céus sobre os desígnios, sobre os propósitos de Deus para a igreja, para a família, para cada um de nós. Me lembro muito bem, se você recorrer ao livro de Daniel, no capítulo 2, o versículo de número 22, você vai verificar ali uma situação onde Daniel é convocado para decifrar, para discernir, para interpretar o sonho de Nabucodonosor. É interessante que ele tem absoluta consciência de que esse discernimento, essa interpretação do sonho do rei não seria possível se ele não recebesse dos céus a revelação. E então ele chama particularmente os seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, para que durante o período em que ele estava se dirigindo ao palácio para estar na frente do rei, para decifrar o seu sonho, que ele estivesse pedindo misericórdia ao Senhor por ele, para que o Senhor pudesse dar-lhe a revelação. E então está escrito lá em Daniel, no capítulo 2, versículo 22, e ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. É essa luz que tem a capacidade de nos fazer entender aquilo que, humanamente falando, aquilo que as ciências não poderá nos revelar, mas essa luz, o poder de Deus poderá fazê-lo. E adiante dos grandes obstáculos, das grandes adversidades, que nós precisamos receber de Deus, para que o Espírito do Senhor possa nos conduzir à palavra, e que a palavra possa nos dar a direção correta para as dificuldades as quais nós enfrentamos cotidianamente na vida de cada um de nós, na vida da nossa família e na vida da igreja. Eu me lembro muito bem de uma mulher, uma das matriarcas de Israel, que teve o privilégio, não obstante ser originária de uma relação incestuosa de Ló com as suas filhas, e produzindo duas nações, os moabitas e os amonitas,
e ela vem exatamente dessa origem mais coube a Deus, aprove a Deus, na verdade, inseri-la dentro da genealogia de Jesus. E então ela vai lidar com uma dificuldade, e Noemi, a sua sogra, que depois de tanta desgraça na sua família, ela já não acredita mais e diz que Deus agora está punindo-a e que a mão de Deus tem pesado sobre ela e que não havia mais esperança para ela, não havia mais esperança para Ruth, mas na verdade ela recebeu a revelação dos céus de que o povo de Israel era o seu povo, o seu Deus era o Deus dela, e por isso ela recebeu essa revelação e obstinadamente ela prosseguiu, enfrentando todos os obstáculos, enfrentando todas as dificuldades. Nós vivemos um tempo muito confuso. Nós vivemos um tempo muito confuso do ponto de vista social. Nós vivemos um momento muito confuso do ponto de vista político. Nós vivemos um momento muito confuso do ponto de vista da saúde. Há tantas divergências com relação a tantas coisas direcionadas para a saúde. Nós vivemos um momento onde as controvérsias teológicas se deparam diante de nós. E nós precisamos intensificar a nossa busca para que nós possamos receber a revelação de Deus, para que diante desse quadro tão caótico no mundo e sobretudo no Brasil, nós possamos ter uma direção segura, dada por Deus, revelada por Deus, baseando-nos na sua palavra. E eu gostaria de fazer algumas considerações sobre esse texto. Um enorme privilégio concedido por Deus a essa mulher, um enorme privilégio que Ele nos concedeu, quanto milhares e milhares de pessoas que deixaram essa vida e partiram para outra, sem ter sido levado a Jesus e sem ter obtido a salvação. E nesse processo de ser levado a Jesus por Deus Pai, Ele coloca dentro de nós o Espírito Santo para nos dar o discernimento e a capacidade para compreender os seus desígnios, os seus propósitos, revelando-nos a sua vontade para nós. E a primeira coisa que eu gostaria de ressaltar nessa noite é falando sobre ter recebido a revelação de um segredo do coração de Deus. Se nós abrirmos a palavra no versículo de número 6 e 7, ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximando-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que ele derramou sobre a cabeça, e estando ele à mesa. O que é mais interessante é que todas as pessoas que estavam na casa de Simão, o leproso que fora curado por Jesus, na verdade, nós vamos perceber que todos ignoraram este segredo, possivelmente estavam preocupados com a segurança deles, preocupados com a segurança do mestre. Interessante que foi essa uma preocupação permanente dos discípulos com relação ao mestre, porque na verdade, por mais que eles se preocupassem, por mais que eles estivessem preocupados com a proteção de Jesus, eles jamais poderiam fazer alguma coisa se o Pai não o guardasse, se o Pai não o protegesse até o momento da crucificação. E então ele estava preocupado com essa questão, com a questão da segurança dele, com a questão da segurança do mestre, com a comida, com as finanças, pois os seus interesses estavam acima dos interesses de Deus. Tudo isso os tornara cegos e surdos espirituais, confirmando assim a negligência quanto ao cumprimento dos propósitos de Deus, em saberem o momento exato para aquele ato tão sublime. A aplicação para nós nessa noite sobre esse texto e nesse primeiro aspecto da mensagem é exatamente isso. Qual tem sido, de fato, as prioridades ou as preocupações de cada um de nós com relação a Jesus? Será que, de fato, nós temos estado preocupados para que possamos, a partir da sua orientação, a partir da sua direção,
nós possamos estar captando, nós possamos estar absorvendo exatamente as revelações divinas a partir da palavra, para que nós possamos nos conduzir diante das circunstâncias as mais adversas, com segurança, com firmeza e respondendo ou correspondendo à expectativa de Deus. Como na verdade estão os nossos ouvidos, os nossos olhos? Será que os nossos olhos e os nossos ouvidos, os nossos olhos estão cegos, os nossos ouvidos estão surdos? Porque na verdade as pessoas que estavam em torno de Jesus e em torno daquela mulher, na casa de Simão, lá em Betânia, estavam cegos e surdos. Por isso não puderam receber a revelação do coração, a revelação do segredo do coração de Deus, para que se pudesse. Porque se na verdade eles tivessem tido o privilégio de receber a revelação do segredo do coração de Deus, sem dúvida, eles teriam aplaudido a atitude da mulher, eles teriam glorificado a Deus pela atitude daquela mulher, eles teriam na verdade louvado a Deus pela atitude daquela mulher, mas pelo contrário, o texto diz que eles se indignaram, eles gritaram, eles esbravejaram. E nós precisamos buscar esse privilégio da parte de Deus para recebermos a revelação, para que diante das dificuldades nós possamos nos conduzir e nos comportar de forma agradável aos olhos de Deus. Tudo isso, todas essas questões em torno do derramar do bálsamo, do perfume sobre a cabeça de Jesus, causaram uma grande dificuldade porque eles não compreenderam. Tudo isso configura, tudo isso representa exatamente a negligência quanto ao cumprimento dos propósitos de Deus. Dos propósitos de Deus em saber o momento exato para ungir a Jesus, identificando o rei, preparando-o para o sacrifício em prol de todos que crescem nele, que crescem no sacrifício dele. Agora, eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos e dos amigos e dos irmãos que me veem e me ouvem pelo Facebook, na verdade, a evidência de alguém que é piedosa, de alguém que, na verdade, tem essa piedade, que não está preso às coisas materiais, que não está preso aos interesses existenciais, mas, sobretudo, a prioridade de Jesus, e nada que está agregado e nada que pertence a ela é mais importante do que Jesus. Isso é demonstração de pessoa piedosa. E piedade, dentro desse contexto, significa temor a Deus. O que é o temor a Deus? Temor a Deus, em qualquer circunstância, se substitui a nossa vontade pela vontade de Deus. E aqui está exatamente tudo aquilo que aquela mulher adquiriu durante um ano de trabalho, tudo aquilo que era tão importante para ela, aquele perfume, ela vai e coloca e derrama sobre a cabeça de Jesus. E Jesus, é claro, em falar de que eles não a molestassem, porque na verdade ela estava recebendo dos céus o segredo do coração de Deus para aquele momento. Uma mulher, quando você falar de piedade, lembre-se dessa mulher. Piedosos são aqueles que amam a Deus acima de tudo, e as coisas materiais não têm valor, não têm importância. Além, na verdade, de ser uma mulher, demonstra uma atitude piedosa, ela demonstra que está cheia do Espírito Santo, é alguém que está sendo controlado, é alguém que na verdade tem absoluto controle do Espírito, e o Espírito revela o segredo do coração de Deus para aquela mulher, e não importa se ela é censurada, não importa se ela é contestada, ela não está nem aí para essas questões, ela vai fazer exatamente o que ela recebe. Então ela dá plena, ela está na plenitude do Espírito, você está controlada, cheia do Espírito de Deus, porque plenitude corresponde exatamente a estar cheio do Espírito. Ninguém poderia fazer o que ela fez,
Ninguém pode, preste bem atenção, ninguém pode receber uma revelação do coração de Deus para nós, se na verdade não tiver uma atitude piedosa, não tiver na plenitude do Espírito, cheio do Espírito, controlado pelo Espírito Santo do Senhor. E ela demonstra isso claramente na sua atitude, abrindo mão daquilo que era tão precioso. E então ela recebe exatamente esse privilégio. E que cada um de nós, porque na verdade o privilégio é concedido a todos, que um dia Deus Pai os levou a Jesus e colocou dentro dele o Espírito de Deus para capacitá-lo, para compreender o seu grande amor. Todos nós temos essa possibilidade de receber o privilégio da revelação do segredo do coração de Deus para nós. E então recebe a revelação de Deus, de que Ele morreria por todos nós, porém antes deveria ser ungido. Enquanto todos que estavam ao redor, todos que estavam em torno, ignoraram. Mas essa mulher, por ser uma mulher piedosa e por estar na plenitude do Espírito, ela recebe a revelação do coração de Deus e não se importa se o seu objeto, se algo que ela tinha era tão precioso, mas muito mais precioso eram os propósitos de Deus para que estabelecesse naquele momento na vida daquela mulher, porque na verdade ele precisava ser ungido, e dentro daquele contexto toda a pessoa importante, toda a autoridade importante, todos os reis, por ocasião do seu sepultamento ele teria que ser ungido. E Jesus não era diferente. Jesus exatamente entende isso, que ela fez isso para o meu sepultamento. Agora, quão grande é essa mensagem, quão preciosa é essa mensagem, quando ele diz que ela está me preparando para o sepultamento. Agora, quando ela diz que está me preparando para o seu sepultamento, por que ele haveria de morrer? Por que ele haveria de ser sepultado? Porque na verdade ele não poderia resgatá-la, sem que ele experimentasse a rejeição, sem que ele experimentasse o sofrimento, sem que ele experimentasse a dor e a morte, para poder na verdade nos remir e nos resgatar, porque a sua morte, o seu sacrifício é um ato de justiça que justifica a mim e a você diante da exigência implacável da lei e da justiça de Deus. É muito precioso. Como estão os nossos olhos e os nossos ouvidos espirituais, impedidos de ver e ouvir as revelações de Deus para nós, quanto os seus propósitos? Como é que estão, na verdade? Será que nós temos parado para refletir sobre isso? Será agora interessante para adquirir esse privilégio, para ter esse privilégio? Necessariamente você precisa ser uma pessoa piedosa, você precisa estar na plenitude do Espírito, você precisa estar cheio do Espírito. Do contrário, nós não receberemos essa revelação. Então nós ficamos confusos diante de algumas questões existenciais. E vocês percebem que essa mulher fez com toda naturalidade, sem forçação de barra nenhuma. Ela fez com toda naturalidade porque recebe de Deus essa revelação. Que privilégio! Nós também podemos ter esse privilégio de receber de Deus a revelação a partir do momento em que nós nos tornamos pessoas piedosas e cheias do Espírito Santo para que possa fazer isso. Me lembro de um jovem que, ouvindo a palavra, uma mensagem, ele namorava uma moça que de fato não combinava com a sua fé. Ela tinha algumas práticas religiosas que não combinavam. E quando ele ouviu essa mensagem, ele priorizou. Ele disse: nada na minha vida é mais importante do que Jesus. Então ele, amando, eu acho que a maioria de nós, na nossa adolescência, passamos por esse tempo esse tempo de amar e refletidamente, esse tempo de
gostar irrefletidamente, esse tempo que alguns chamam de paixão, e então depois você vai perceber que não é bem assim. E então ele gostava muito, ele estava apaixonado por essa moça, mas na verdade quando ele ouviu essa mensagem e que a atitude e que o comportamento daquela jovem a quem ele tanto amava contrariava os ensinamentos de Jesus, ele foi lá com o coração rasgado, partido, e disse que não queria mais namorá-la. Ela fez aquele drama, um discurso melodramático, mas ele decidiu mesmo. E é interessante que todos os dias ele passava próximo da sua casa para cumprimentá-la, para aliviar a dor, mas ele não voltou mais a namorar com aquela moça. O segredo do coração de Deus, e o Espírito sempre nos conduz através da palavra, para que possamos compreender os seus propósitos. O segundo aspecto da mensagem nessa noite, quando nós estamos falando de uma palavra, de uma mensagem, um enorme privilégio concedido por Deus a essa mulher, é ter sido colocada em um plano superior aos demais. Se você meditar bem sobre o versículo 8 a 13, você vai ver isso. Os discípulos, por estarem em um patamar espiritual inferior, ignoraram, se indignaram, esbavejaram, gritaram, protestaram contra uma ordem celestial. E é interessante quando alguém persiste em contrariar uma ordem celestial, não morre bem, não termina bem. E a exemplo disso, um deles insistiu em se manter rebelde e não ouvindo a Deus e não obedecendo a Jesus, morreu da morte terrível como morreu Judas Iscariotes. Agora imagine vocês, quando diante desse contexto, Jesus vai ressaltar exatamente a atitude nobre dessa mulher, porque é uma ordem celestial. Precisamos lutar com o auxílio de Deus para alcançarmos um patamar espiritual superior, a fim de que Deus nos revele os seus segredos. Os seus segredos, como educar os filhos, os seus segredos, como se relacionar com o marido ou a mulher, os seus segredos, como se relacionar com os seus irmãos em Cristo, o seu segredo, como se conduzir na sociedade tão perversa e tão corrupta, o seu segredo, como obter o sucesso na vida, a prosperidade na vida. Agora é interessante que na concepção da maioria dos evangélicos, acho que prosperidade numa concepção divina não é ter bens materiais simplesmente, isso é uma questão secundária, mas o sucesso na perspectiva de Jesus, na mente de Jesus, é você ter o privilégio de receber os segredos do coração de Deus. Esse aqui é o grande sucesso. É, pela graça, lutar para alcançar o patamar espiritual superior, a fim de que Deus nos revele os seus segredos, o segredo do seu coração. Percebam o quanto é perigoso viver longe dessas condições espirituais para receber o segredo, para receber a revelação de Deus. Lembram-se de Pedro lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, versículo de número 31, quando ele diz: olha, eu serei, o Filho do Homem será a princípio rejeitado pelos anciãos de Israel, será rejeitado pelos principais dos sacerdotes, será rejeitado pelos escribas, e será morto e ressuscitará no terceiro dia. Pedro chama Jesus particularmente e diz assim: isso não pode acontecer. E Jesus diz assim: para trás, Satanás, porque tu não compreendes as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. Você percebe o quanto é perigoso você, na verdade, estar numa zona de guerra, estar dentro de uma situação
complicada e não poder ouvir a voz de Deus e não poder ouvir os segredos de Deus. Nada é mais importante para nós do que, numa situação de guerra, ouvir a voz de Deus, a revelação do seu coração, como essa mulher. Não importa se você é membro da igreja, não importa se você é discípulo de Jesus, não importa se você é evangélico, o importante é que de fato você tenha as condições espirituais necessárias para ter os seus olhos abertos, os seus ouvidos abertos espirituais e alcançar um patamar espiritual onde você possa estar conectado com a luz divina e com os céus. Marcos capítulo 8, versículo 31 e 32, é um dos sermões mais sublimes que Jesus pregou e foi contestado por Pedro, porque nesse sermão está fundamentado o amor incalculável de Deus, a misericórdia de Deus, quando ele diz assim: olha, eu vou ser rejeitado pelos anciãos, eu vou ser rejeitado pelos principais dos sacerdotes, eu vou ser rejeitado pelos escribas. Essas pessoas eram as autoridades que diziam representar Deus na terra, lá em Israel, mas agora Jesus diz que vai ser rejeitado por eles e vai ser morto, mas eles lhe afirmam de que ele ressuscitaria no terceiro dia, e eles não quiseram, e Pedro contesta isso. É por isso que você precisa ter essa conectividade com Deus. É preciso que você receba dele a revelação. Agora imagine, nós precisamos de fato ter essa atitude, alcançar um patamar espiritual onde possamos receber de Deus a revelação para as nossas vidas, para o seu desígnio, para o seu propósito. Em terceiro lugar, um enorme privilégio concedido por Deus é compreendeu que nesta ou na outra vida nada é mais importante do que Jesus. O versículo de número 9. Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas ela compreendeu de fato que nesta vida ou na outra vida nada é mais importante do que Jesus. Agora, o que nós precisamos entender e aplicar para nós nessa noite é exatamente isso, porque compreender que nada nessa vida e nem na outra é mais importante, nada é mais importante do que Jesus, isso não pode existir apenas no mundo das ideias, é preciso que na prática haja comprovação disso, e ela prova exatamente porque o que ela tinha, o que ela adquiriu, a soma da sua poupança para as eventualidades da vida, ela agora estava entregando espontaneamente para honrar a Jesus, para cumprir o propósito de Deus, porque receberam de Deus a revelação. Então nós precisamos compreender isso. Isso não pode estar apenas no mundo das ideias, é preciso que haja essa questão de modo prático. Porque para a maioria, Jesus é mais importante do que qualquer coisa, do que tudo no mundo das ideias. Na prática não é. Aquele perfume era as suas economias, mais de um ano de trabalho, era o seu pé de meia para uma eventual fatalidade, para que ele pudesse, na verdade, ela pudesse ter com que contar. Entretanto, entregá-lo para que se cumprisse o propósito de Deus para a salvação dos que crescem no serviço sacrificial de Jesus, era o investimento mais lucrativo, tanto para esta vida quanto para outra, para aquela que há de ser. Paulo usa sempre essa expressão, tanto para essa vida quanto para a que há de vir ou a que há de ser.
entregá-lo, para que se cumprisse os propósitos de Deus para a salvação dos que crescem no serviço sacrificial de Jesus, era um investimento mais lucrativo, tanto para essa vida quanto para a que há de ser. Muitos evangélicos estão lutando diariamente para adquirir bens materiais e não abrem mão. Alguns, eles amam mais as coisas do que as pessoas. Mas ter esse entendimento, só os piedosos, os que estão cheios do Espírito, é que pode ter essa compreensão na prática. Esse era no entendimento, na revelação que ela recebe de Deus, esse é o maior investimento, o mais lucrativo, porque não apenas, porque para essa vida, veja bem, para essa vida quem é o provedor? Quem é aquele que te dá a vida? Quem é aquele que te dá saúde? Quem é aquele que te dá casa? Quem é aquele que te dá comida? Quem é aquele que provê tudo para você? É Deus. Portanto, e para a outra vida, mas sobretudo do ponto de vista espiritual, nenhum investimento é mais importante do que esse, do que daquilo que de melhor você tem para Jesus, para Deus, para que se cumpra os propósitos. E o mais sublime de todos os propósitos era o serviço sacrificial de Jesus para nos salvar, para nos redimir. Que sublime entrega! Qual é a aplicação para nós? O que temos, na verdade, colocado à disponibilidade de Deus na prática, cada um de nós. E aqui, na verdade, a atitude desta mulher, que Jesus disse que, ele diz exatamente assim: em verdade vos digo que onde for pregado em todo o mundo esse evangelho, será também contado o que ela fez para a sua memória. Quando você e eu deixarmos essa vida, o que vão dizer aqueles que ficarão aqui, se de fato nós fomos capazes de entregar o melhor para Jesus? Ou se nós fomos egoístas, ou se nós fomos mesquinhos? Mas a atitude dessa mulher chama-nos atenção para um gesto de gratidão. O que é na verdade a gratidão? Gratidão é um genuíno e permanente gesto de gratidão motivado por uma consciência plena do real valor do benefício que por oportunamente alguém nos proporcionou. Você sabe por que aquela mulher deu o que de mais precioso ela tinha? Porque ela reconhece isso. Ela é demasiadamente grata. Ela é, na verdade, ela é muito grata a Deus pela oportunidade que Ele a concedeu, revelando exatamente o segredo do coração do Pai para ela, para que se cumprisse os propósitos de Deus. E então ela entendeu que precisava ser grata. Gratidão é um genuíno e permanente gesto motivado por uma consciência plena do real valor do benefício que oportunamente alguém nos proporcionou. Nós precisamos colocar a vida e tudo que elas possuem a disponibilidade do Senhor, porque quando nós éramos miseráveis, nós éramos leprosos espiritualmente falando, Ele nos levou a Jesus. Deus Pai nos levou a Jesus, colocou dentro de nós o Espírito Santo, nos deu esse privilégio e nos colocou dentro da sua família e nos levou espiritualmente falando para dentro da genealogia de Jesus. Gratidão é um genuíno gesto, é um genuíno e permanente gesto motivado por uma consciência plena do real valor do benefício que oportunamente alguém nos proporcionou. Ela tinha consciência disso. O
Os piedosos têm consciência disso. Os que vivem na plenitude ou cheio do Espírito têm consciência disso. De que nós éramos leprosos, miseráveis espirituais. E Jesus nos levou, e Deus Pai nos levou a Jesus, colocou dentro de nós o Espírito Santo para que nós pudéssemos ter o privilégio de louvá-lo, de exaltá-lo e, sobretudo, estar em conectividade com os céus e receber a revelação do coração de Deus para nós. Eu termino a mensagem nessa noite falando e dizendo: quem está habilitado a ser útil ao reino, a Jesus? Interessante que dentro daquele contexto, todas as pessoas que estavam em torno de Jesus, só ela estava habilitada a ser útil ao reino e à obra de Deus. E eu encerraria a mensagem nessa noite dizendo: o padrão utilizável para Deus não são os poucos gênios entre os homens, mas os que obstinadamente decidem ser santos simplesmente para satisfazê-lo. O padrão utilizável para Deus não são os poucos gênios entre os homens, mas os que obstinadamente decidem ser santos simplesmente para satisfazê-los, simplesmente para corresponder à sua vontade e o seu desejo. É por isso que Nietzsche não foi útil, Nietzsche não foi utilizado, Michel Foucault não foi utilizado, não estava dentro do padrão de Deus de ser utilizáveis. Saramago não teve, Paul Sartre não teve, Freud não teve, não se enquadrou dentro do padrão de Deus, mas você e eu poderemos ser utilizáveis na medida em que nós nos propomos a nos santificar a cada dia para simplesmente alegrar o coração de Deus. Que Deus nos abençoe, que Ele nos dê essa compreensão e vamos lutar em busca desse padrão para que o nome de Jesus seja glorificado. Amém? Que Deus nos abençoe. Nós vamos encerrar o culto nessa noite, vamos nos colocar em pé e vamos orar. Ó Deus amado, ó Deus de infinita misericórdia, nós reconhecemos as nossas limitações, reconhecemos as nossas falhas, mas desejamos ardentemente, Senhor, fazer o melhor, entregar o melhor para o Senhor. Por isso nós te pedimos que Tu nos ajudes, que Tu nos auxilie, que Teu Espírito possa nos conduzir da melhor maneira possível. Te pedimos, ó Senhor, para que nós venhamos, por graça e por misericórdia, adquirir a capacidade para receber a revelação dos céus. Te pedimos por aqueles que vivem momentos difíceis, que Tu possas assisti-los, que Tu possas auxiliá-los. Te pedimos por nossas famílias, pela igreja, e que a cada dia nós possamos lutar para que sejamos considerados aptos para receber a revelação dos céus. Que Deus nos abençoe, que Tu nos conduzas de maneira que possamos alegrar o coração de Deus. E eu te peço, ó Pai, que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo do Senhor repousem sobre todos nós e sobre todo Israel de Deus na face da terra, agora e para sempre. Amém e amém. Que Deus lhes conceda uma semana abençoada.